A Deus. Abra sua Bíblia aí. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Glória a Deus. Deus é bom e é poderoso. Aleluia. Essa palavra veio de encontro com as nossas vidas para o dia de hoje, que se chama hoje. Mas eu ia ministrar ela na quinta. Olha que benção. Eu fiquei com ela encravada no meu coração e ela não saiu. E eu falei para a pastora Cristiana, eu falei, olha, a mensagem ela só está crescendo e florescendo a cada vez mais. Que cada hora que eu pegava o papel para escrever, ia crescendo, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, mas é bênção para os teus filhos. Eu falei, eu creio. Aleluia. Eu já creio na vitória, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Amém? Você que pode ficar sentadinho. É pegadinha, né, irmãos? Pode ficar sentadinho, em nome de Jesus. Versículo 1. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, estando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ô Henrique, deixa Deus te usar aí, varão. Em nome de Jesus. Toca aí, por favor. Às vezes não. Muitas das vezes a Bíblia ela nos dá a possibilidade de imaginarmos, sonharmos, interpretarmos. E muitas das vezes nós olhamos o ministério de Jesus, ele numa praia, e o Senhor ele veio para ele que fizesse ele como de igualdade a nós, seres humanos, sentir as mesmas dores, as mesmas paixões, mesmas aflições. E quando colocamos isso num plano físico, nós olhamos, muitas das vezes Jesus ele foi até o mar e ficou no nível 0. O que é o nível 0? É o nível do mar. E ali ele pede a um barco, sempre ele pedia a um barco para ele apregoar. E eu lembro do Evangelho de João que fala que é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Então eu sempre vejo Jesus ele se diminuindo muitas das vezes para falar conosco, ou ele colocando a mesma linha que nós, para saber assim, dar a entender a nós que nós também somos capazes. Amém, igreja? E falou-lhe por muitas parábolas, dizendo, eis que saiu o semeador. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma 100, outra 60, e a outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia vai falar
no livro de Apocalipse, quando o Senhor está falando com as igrejas, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra do... Fique atento, em nome de Jesus. Você imagina agora comigo, Pedro, João, Tiago, os discípulos de Jesus que estavam ali com Jesus no barco, e ele fala assim: olha, vamos parar para ver o que o Senhor tem para falar a esse povo por intermédio dessas parábolas. Porque lembra lá atrás, quando o Senhor nos chamou, nós estávamos como? Estava num tempo onde que olhávamos para um lado e para o outro e não víamos nada. Estávamos como? Cansados, afadigados, preocupados com o que iríamos levar para os nossos lares, para as nossas famílias. Por quê? Porque eles saíram à noite e não pescaram nada. Ficaram uma noite inteira. E Jesus chega e não pergunta nada para eles, se eles tinham pescado ou não. E ali somente Jesus pede o barco para eles. E eles falam assim: fique à vontade. Jesus vai e prega para o povo. E aqueles homens, e ele vendo a necessidade daqueles homens, ele fala assim: olha, vamos ali, vamos para alto mar. Vamos lançar a rede novamente. Mas ali Pedro olha e fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque o Senhor manda, nós iremos. Então eles vão para alto mar e lançam a rede. E a Bíblia vai falar que eles pegam muitos peixes. Aquilo é a provisão de Deus para a vida deles. Mas somente deles? Não. Daqueles que estão também à volta deles. Porque a Bíblia vai falar que tinham barcos em volta que eles chamaram para o barco deles não afundar, porque o barco ia a pique, ou seja, o barco ia afundar de tanto peixe que eles pegaram. Ou seja, obedeceram e ouviram a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus é tremendo e é poderoso. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: a vós é dado conhecer os ministérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado nada. Pastor, o que quer dizer isso? Para nós que estamos aqui, é revelado todos os mistérios do Senhor, por intermédio da tua palavra. Mas aqueles lá fora, o Senhor falou muito por parábolas. O evangelista Cláudio trouxe aqui uma menção que já estava marcado aqui, da parábola das 10 virgens, quando saem esperando o esposo à noite. 5 levam azeite, as outras 5 não. O que acontece? A lamparina fica acesa, elas dormem, acaba o azeite, e quando o noivo chega, o que acontece? Só aquelas que estão com as lamparinas acesas vão para o casamento. Assim somos nós. Nós temos que estar prudentes. Estarmos, assim como o pastor Júlio ministrou na quinta-feira, devemos estar com as nossas tochas acesas, à luz do Espírito Santo, quando o Senhor vir nos buscar a sua igreja. Pastor, também tem, quando o Senhor fala por talentos não, quando ele fala por parábolas, e ele fala dos talentos, das dracmas, né? Tem muitas passagens, e o Senhor vai lá e ele distribui.
tem um senhor, ele vai distribuir 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que ele faz? Aquele que tem 5, ele vai lá, ele trabalha, ele granjeia e ganha outras 5. O que tem 2 faz a mesma coisa. Mas aquele que tem 1, ele fica com medo, se retrai e esconde. Então quando o Senhor volta para pedir os talentos, aquele que tinha os 5 entregou o 10, ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aquele que tinha 2, a mesma coisa. Mas e aquele que tinha 1? Quando o Senhor chega perante a ele pedindo, ele fala: olha, até aquilo que não tem, isso lhe será tirado. Quando falamos dos talentos, qual o talento que o Senhor tem nos dado? Para multiplicar, para falar, apregoar a palavra, para levar aos nossos irmãos, aqueles que estão lá fora. Versículo 12, 11. E eles responderam e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhe és dado. Versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá a abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, aquelas 10 virgens, elas tinham as 5, né? As 5 que eram imprudentes, aquilo que elas tinham foi tirado. O azeite que elas tinham se acabou. Aquele também que tinha 1 talento, também foi tirado dele e foi dado para aquele que tinha mais, porque ele sabe granjear, ele sabe multiplicar. Assim são as coisas que Deus faz na nossa vida. Devemos saber multiplicar aquilo que Deus nos dá. Estão entendendo, igreja? Por isso, versículo 13 diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. No capítulo 1, no livro de 1 Coríntios, não precisa abrir não, tá, igreja? No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano foi a pastora ou alguém trouxe, não lembro se foi na quinta ou foi domingo passado, que diz assim, ó: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos a Cristo. Você não tem a noção do que é aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Sabe aquilo que o pastor trouxe aqui? Vou levar lá na frente, mais um pouquinho eu vou falar também um pouquinho. Eu não ia falar não, mas eu vou. De Ananias e Safira. Mas vou continuar aqui, na hora que chegar lá eu falo. Oh, Deus tremendo e poderoso. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Nesse versículo 14, onde se cumpre a profecia de Isaías, que está no capítulo 6, nós já vemos muito o pastor Lucas ministrando sobre essa palavra, e é linda, é tremenda, poderosa. Mas eu quero trazer alguns versículos, algumas partes dela, porque nós nos encaixamos muito bem nela. Isaías vai falar: olha, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho impuros lábios,
Mas aí vem um anjo e toca nos lábios dele. E ali o limpa, ali o transforma. E ele fala: Senhor, mas quem é que eu vou enviar? E ele fala: envia-me a mim. Mas muitas das vezes nós estamos como? Retraídos, achando que o Senhor não pode nos usar, não pode, porque achamos que estamos em pecados, nós mesmos achamos, muitas das vezes. Isaías, ele vai e apregou a palavra do Senhor. No capítulo 61 de Isaías, fala que o Senhor, ele me ungiu, me chamou para apregoar as boas novas do Senhor, libertar os cativos, trazer a mansidão àqueles que não têm. E vai por muito mais ainda além, mas eu não vou me estender nessa passagem não. Versículo 15. Porque o coração deste povo estava endurecido e ouviu de mau grado. Quer dizer, eles ouviram de qualquer jeito ou de qualquer maneira, não deram muita importância à palavra que estava sendo ministrada. Será que muitas das vezes nós somos assim? Só queremos ouvir aquilo que nos convém ou que traz, bem dizer, crédito para nossas vidas? Porque o coração deste povo estava endurecido, ou seja, estava como pedra, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.